Sejam bem-vindos ao podcast, o Pode Mais do Instituto Mais. Nós temos como missão trabalhar com o seguinte slogan, né? O futuro é o nosso presente. Então, aquilo que fazemos hoje nos levará a alguma evolução no futuro. Então, hoje nós temos aqui um jovem bem curioso, inteligente, que um certo dia ele começou a fazer muitas perguntas, né, sobre concurso público, sobre o Instituto Mais. Ele desconhecia um pouco essa área, né, e dali surgiu a ideia. Falei, puxa vida, assim como ele, pode ser que existam tantas outras pessoas curiosas também em querer saber alguma informação sobre os concursos. Então, hoje, temos aqui o Miguel Álvares, né? Prazer em tê-lo aqui conosco, né? Nessa sua iniciativa, da qual eu achei bem interessante, de você trazer essas perguntas que você tem, né? Para que a gente possa não só esclarecer para você, como para o público que nos acompanha. Tá? Prazer é todo meu. Prazer é todo seu. Então, diga um pouco, fale um pouco de você. Meu nome é Miguel, eu tenho 21 anos, eu sou professor e estou na Faculdade de Letras, moro em São Paulo, na Moca. E conversando com a Rosângela, eu percebi que eu, e acredito que o grande público, não sabe como são os bastidores de um concurso público. Então, eu separei uma série de perguntas para fazer para ela sobre os concursos. Ótimo. E além de você fazer curso de letras, você falou também que você é professor de língua inglesa sou e francesa. De língua inglesa e língua francesa. Muito bem. Isso. Então, depois, se quiser falar aí para o pessoal, quem quiser, Pode deixar. Pode me procurar. Você fala um pouquinho no final. Você se apresenta. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu tenho para contar aqui dessas perguntas. Espero que eu saiba todas. Que eu passe. Com certeza vai saber. Né? Que eu passe no seu concurso. Vamos lá. Rosângela, a primeira pergunta que eu separei é: para que serve um concurso? E um concurso público. Bom, ele passou a existir de um tempo para cá, mas já, tipo, digamos assim, dos anos 80, é coisa assim antiga, né? Antigamente existiam os vestibulares, o formato eram uns cartões de perfuração que os candidatos perfuravam. E foi indo assim nessa evolução, vários processos seletivos, vestibulares, concursos públicos, né? E nesse andar da carruagem, né, os concursos foram tomando novos segmentos. Sim. Por exemplo, começaram a existir leis, né, para a realização dos processos, para que ficasse tudo na mesma linguagem, na mesma linha, no mesmo formato. Uma padronização. Uma padronização, perfeito. Pode ir colocando, sim, as palavras para mim. Então, uma padronização dos concursos. E por que ele passou a existir? Para poder selecionar os candidatos, né? E selecionar de que modo? Né? Com provas, e dentro dessas provas existia uma avaliação e que os melhores, os mais preparados, né, tivessem uma lista de classificação. Sim. Tá? Então, o concurso público ele vem para selecionar os candidatos, tá? Em uma lista de ordem de classificação do primeiro ao último. E alguns deles têm nota de corte, mas a verdade é essa. Tá? Ele passou a existir um concurso para selecionar os candidatos, mesmo porque hoje em dia a procura é muito grande. Então, não teria... Porque antes não era assim, não, né? Você conseguia indicar uma pessoa para uma área, para outra, mas, principalmente nos órgãos públicos, hoje em dia, tem que ter padronização do concurso. Perfeito. E onde que eu consigo encontrar os editais dos concursos? Bom, editais de concurso, assim, existem várias bancas, né? Por exemplo, no Instituto Mais, o candidato que está interessado pode acessar o nosso site, que é institutomais.org.br, e também temos uma página no Instagram, que é Instituto Mais, _ e mais. Certo. Tá? Que também divulga todos os concursos que estão sendo realizados pelo Instituto Mais. E, mesmo assim, as pessoas interessadas elas podem buscar
essas informações lá na rede, na internet, Google. né? Empresas de concurso público. Aí está lá. Entendi. Aí a pessoa lê, procura e vê aquele edital, o edital que foi lançado de acordo com a área de pretensão da pessoa. Perfeito, perfeito. E vou falando um pouco sobre o edital agora. O que eu encontro no edital? Para que ele serve? O edital. Isso. O edital é um livro, né? É um livro, É como basicamente. se fosse um livro aqui, né? Tem início, meio e fim, uma introdução. Assim é o edital, é uma norma editalícia, né? Ali você encontra todas as bases, as orientações daquele processo. Os editais nem sempre eles acompanham, eles são iguais. Existe uma ordem para poder elaborá-lo, né? Mas cada município, cada estatal, cada federal, cada concurso em si, Sim. ele tem as suas especificações. Certo. Tá? Um não é igual ao outro. Entendi. Tá? Mas o edital ele segue uma ordem de onde o que o candidato vai encontrar, né? A tabela de cargos, salários, vagas e os requisitos, que é um item muito importante que provavelmente você vai me perguntar mais à frente. Tem a parte das inscrições, tem a parte das provas, tem a parte de avaliação, tem a parte de recursos, tem uma tabela com as provas que serão solicitadas para selecionar o candidato e, no final, tem alguns anexos. Dentro desses anexos tem o conteúdo programático. Tá? Eu falando assim parece ser simples, né? Mas é o mais importante do concurso é o edital, né? É uma instrução de um equipamento. A gente tem preguiça de ler, vou ser sincero. Tem alguns equipamentos que a gente compra que ninguém quer ler. Mas tem que ler. Mas tem que ler. Tem que ler e destacar os pontos principais nos quais você tem que ficar atento durante todo aquele período de realização de cada concurso. Entendi, perfeito. Daí, na minha pesquisa, eu vi que existe uma coisa que se chama cadastro reserva. Eu não entendi muito bem o que era um cadastro reserva no concurso público. Tá. O que significa isso? Cadastro reserva. Cadastro reserva, ele existe para quê? Tá? Além de ser o nome em si, ele é uma reserva. Nada mais diferente do que uma lista de espera. Entendi. Sabe, tem lá os processos seletivos, os vestibulares, não tem? Que são tantas vagas abertas, né? Eles vão chamando os demais candidatos daquela lista de espera. Entendi. No concurso público é a mesma coisa. Um cadastro reserva, ele vem para ocupar as vacâncias dentro de cada cargo. Por exemplo, tem o pessoal de licença, né? Tem o pessoal que se aposenta, tem pessoas de problemas de saúde, tá? E aí a vaga vai ser liberada, vai ser tornada pública. E aonde eles vão abrir novo concurso? Não. Dentro do prazo de validade do concurso público, que normalmente é de 1 a 2 anos, ou então de 2 e dobra, né? Sempre 4 anos. Dentro daquele período, os candidatos em lista de espera, que é um cadastro reserva, estarão sendo convocados para assumir a vaga. É literalmente uma lista de espera, então. É uma lista de espera. Não tem assim muita diferença, né? O cadastro reserva, as pessoas podem dizer, mas cadastro reserva, nem existia essa necessidade de se estar mencionando nos editais, né? Entendi. Mas nada mais, nada menos que uma lista de espera. Perfeito, perfeito. Agora, qual que é a função do Instituto Mais em um concurso? Eu queria entender exatamente o que vocês fazem. Vocês elaboram a prova, corrigem a prova, aplicam a prova, tudo? Sim. A função do Instituto em realização de qualquer certame, qualquer processo, né? Ela requer, primeiramente, um contrato. Certo. O Instituto é convocado, participa de licitação, de vários processos de avaliação dentro de cada instituição que manda, né? Tem aqueles termos, hoje em dia, o TR é um termo de referência que mudou muito essa parte de licitações, né? Então, esse termo de referência menciona tudo que a empresa requer, né? E nesse termo de referência, o Instituto assina um contrato e, a partir deste contrato, sim, nós vamos iniciar nossas atividades. Né? Iniciando sempre pela elaboração de um edital.
Tá? Certo. E um edital dentro do Instituto Mais, ele é elaborado em várias mãos, não tem, né? Tem o pessoal que planeja, tem o pessoal de provas, tem o pessoal de informática, então é toda a equipe envolvida. Certo. Aí publicou o edital de convocação, o edital de abertura das inscrições, cada área vai atuar, né? A área de informática, o setor de prova, o setor de planejamento, vai começar a executar as partes que convêm a cada setor. Entendi. Tá, respondi para você ou será que eu fugi um pouco? Não, respondeu. Agora eu fiquei curioso também sobre a questão das perguntas de um concurso, porque eu imagino que vocês trabalhem com muitos tipos de concurso. Então, vamos supor, concurso para professor, concurso para polícia, enfim, vários tipos de concurso. Sim. E são perguntas muito diferentes, eu imagino. Quem que elabora essas questões? Olha, sempre essas questões são elaboradas por bancas examinadoras. Certo. O que são bancas, né? Elas são normalmente professores, sempre os especialistas dentro de cada área. Por exemplo, se é um professor de história, não pode ser qualquer professor. Então, tem que ser contratado um professor de história, de matemática, língua portuguesa. Um médico tem o clínico geral, mas tem o pediatra, tem o oftalmologista, o reumato, né? Existem, então, cada elaboração de questões, a gente não usa o IA, tá? Elas são questões inéditas, sempre por bancas especializadas, por profissionais de cada área das funções constantes no edital. Isso, entendi. E como que a gente corrige essas questões? Bom, no dia da prova, né, tem lá a folha de resposta. O gabarito? Do gabarito, que seria o gabarito de respostas de cada candidato. Isso. As folhas são personalizadas, cada candidato assina. As provas, elas vão lacradas para as salas, né? Vão em pacotes lacrado. O fiscal abre, tá? Existe procedimentos de verificação, tudo isso é normal de todas as empresas, né? E feito isso, entrega-se o caderno e o candidato ele é orientado a não deixar para o final, porque às vezes no final terminou a prova, ele não consegue transcrever. Tá. Então, ele é orientado, fez a sua prova, vai respondendo na folha de resposta. Entendi. Tem dúvida em alguma questão? Aguarda, vai para o próximo, não fica preso muito em uma questão, vai pulando. Tá? E esse cartão de resposta, que é o documento oficial do candidato, que é a folha de respostas, né? Ela é feita um processamento eletrônico por leitora ótica, tá? Só o manuseio nosso de colocar, o restante a leitora faz a leitura de todas as respostas, né? Para dali, futuramente, ter um resultado. E se eu não concordar com o resultado? Se você não concordar com o resultado, boa pergunta. Exatamente isso acontece muito, né? Por isso que, normalmente, o candidato, quando ele vem preparado, ele questiona mais, tá? Ele percebe que tem alguma divergência naquela pergunta. Feito isso, tem a parte dos recursos. No edital também consta essa informação. Tem um capítulo específico como devo entrar com recurso, que nem a sua pergunta. Você não concordou, então o que você precisa? Enviar um recurso. Um recurso administrativo, com justificativa, com seus questionamentos. Se você, inclusive, tem assim como é que fala? Onde você fez a pesquisa, que site você usou, as fontes. Para justificar o meu questionamento. Isso, é perfeito. Um recurso bem elaborado, ele é feito dessa forma. Entendi. Tá? Você coloca o seu nome, o cargo, o seu questionamento, a sua justificativa, as referências de onde você buscou. E aí, esse recurso, você não concorda com aquela questão ou várias questões, recebemos os recursos, encaminhamos para cada banca que elaborou a questão. Não somos nós que fazemos a revisão, é a banca examinadora, isto. Daí pode acontecer deles anularem a questão? Aí pode acontecer de ter anulação, pode acontecer de ter troca de opção, a resposta foi marcada errado A, mas o correto era o B. Isso pode acontecer. Tá? E aí volta-se aquelas folhas de resposta
para verificar com o novo gabarito. Entendi. Tá? Onde todo mundo existe, aqueles que a questão anulada acabou sendo beneficiado, tem outros que, como já marcaram aquela alternativa, já estaria certa mesmo, Sim. né? Então, é feito dessa forma. Quando não concordar, entrar com o recurso. Entendi. E os erros que podem acontecer são questões mais ligadas à elaboração da pergunta. Nunca é sobre a leitura da máquina, né? A máquina não erra. Não, a máquina não. É uma leitora óptica, né? Hoje em dia as máquinas, né, são eficientes, Sim, né? sim. Pode ter algum problema lá, faltou luz, brecou, mas aí eles voltam todo o processo. É uma equipe bem especializada também. Tá? Conhece bastante essa parte de leitura ótica, essa parte de processamento de resultados. Entendi, perfeito. E pode acontecer de ter uma alteração no resultado antes da classificação final? Sim, pode existir sim. Se algum recurso ele foi procedente, tá? Realmente aquela questão será anulada ou a questão vai ter alternativa trocada, né? A questão continua válida. O resultado ele vem já com essas correções. Entendi. Mas após da emissão do resultado de classificação final, não tem mais, dificilmente assim, tem alteração. Só se for alguma coisa via Ministério Público, via solicitação judicial, mas é coisa rara, né? Que tem alguma alteração. Por isso que o processo, após recurso, publica-se o retorno da banca, tá? Publica-se o gabarito atualizado. Tudo isso é público. Tudo isso sim, tudo isso é público. Um item interessante com a página do Instituto Mais é que não existe, por exemplo, assim, se você, né, você que é leigo nessa parte, que não conhece muito as bancas examinadoras, tenta visitar algumas páginas, você vai ver que você tem que fazer um cadastro para poder acessar qualquer informação. No Instituto Mais, além de ter o seu cadastro, todas as listas, todas as fases, do início ao fim, que é da homologação, elas são disponibilizadas na nossa página. Então, chamamos isso de transparência. Tem que ter, tá? né? Isso, porque existem alguns critérios de desempate que só dá para saber se tiver acesso ao resultado. Por exemplo, se eu fizesse um concurso, eu ia questionar o critério de desempate. Sim, sim. Eu ia ver, né? Porque não tem como saber. Será que o outro candidato que está na minha frente, será que ele é mais novo do que eu? Eu tenho mais idade, então eu tenho prioridade, porque tem tudo isso também numa lista de classificação. Entendi. Agora, você falou um pouco sobre os critérios. Agora eu já imagino, com o que a gente conversou, que seja no edital a resposta disso aqui. Tá. Mas onde eu encontro os critérios da avaliação do concurso? Tá, também tem um capítulo específico. Só sobre isso no edital. O edital. O edital é a base de tudo, né? Início, meio e fim. É necessário que se leia, que se destaque, né? Você está lendo o edital. Aí essas canetinhas, né, de destaque, os marca-texto, vai marcar lá, vai marcando, faz uma observação na frente daquele edital. Mas, hoje em dia, temos um detalhe importante, né? Nem todo mundo vai imprimir, porque antigamente o edital era 10 páginas, depois foi para 15. Hoje em dia, um edital ele é quase um livro, tem mais de 30, 40 páginas, né? De tanto que ele foi sendo acrescido, enriquecido com novas informações que vamos recebendo, né? Então, tem lá no edital o capítulo de avaliação das provas. Certo. Seja ela a parte objetiva, depois, se tiver redação, dissertativa, também tem um outro capítulo específico para essas partes, que aí muda, né, o contexto do processo de seleção. Essas provas objetivas, ela tem lá o critério, normalmente elas são avaliadas de 0 a 100, certo. Mas cada instituição pede um critério diferenciado. Tem empresa, contratante, né, que pede que seja o corte com 60, tem contratante que pega o corte com 40, tem aqueles que, vamos querer fazer corte em conhecimentos específicos. Então, tudo isso depende do que está no edital. Está tudo lá no edital, no capítulo de avaliação das provas. Entendi. Tá? Esse capítulo é importante, porque ele explica como será feito, a nota de corte, se tem outras fases, quem que vai para as outras fases.
tá? Porque não só tem prova objetiva, prova Também tem dissertativa, testativa. também tem provas práticas, tem teste de aptidão física, tá? Então, existem outras etapas em alguns concursos bem específicos. Entendi. Recentemente teve um caso onde acabaram vazando algumas perguntas de um grande vestibular e ficou um grande bafafá na internet, né? Por como isso acontece. Eu queria saber como que vocês se preparam para lidar com isso e para isso não acontecer. Com Sim. fraude, vazamento de questão, como que isso funciona? Isso assim, é uma preocupação muito grande mesmo. Acho que todas as organizadoras de concurso têm as suas tarefas, suas metas, seu trabalho interno, com muita cautela para que isso não aconteça. Tá? Dentro do Instituto Mais, existe assim modelos de seguranças interna, com câmeras, né? Certo. De câmeras para poder ver. É vistoriado recentemente, tem setores isolados, principalmente o setor da área de provas. É um setor isolado, com chave, com cofre, né? Certo. Então, todo esse procedimento interno, ele é cuidadoso nesse sentido, em relação às provas. Certo. Tá? Então, é um pessoal bem reservado. Aí temos o pessoal da gráfica também, que tem cofre, tem senha de acesso ao setor, né? Para que não exista esse vazamento. Graças a Deus, até hoje, o Instituto Mais não teve essa penalidade. Perfeito. Porque o nosso cuidado realmente ele é assíduo desde o início da preparação de todo o material, da parte gráfica, até quando os coordenadores também saem para aplicar as provas. Existem, os malotes são todos lacrados. Existem, se a pessoa vai viajar, existe um documento assinado de que o que contém ali. Se, por exemplo, se tiver policiamento que queira abrir, porque malote, né? Falei, o que tem nesse malote? Eles são obrigados a acompanhar. Porque as provas elas são abertas na frente dos candidatos. Na frente dos candidatos. Os malotes, eles são abertos na frente de 3 candidatos, tá? Dentro da sala de coordenação. E na sala de provas, pegamos lá 3 candidatos aleatoriamente na sala que confirma que o pacote está lacrado, tá? Antes de abrir. Aí eles colocam lá o seu nome, seu RG, né? Para que não falta medida de segurança. Não. A medida de segurança, acho que ela é fundamental. Daí, eu queria saber como que eu posso me preparar para um concurso? Quais dicas você daria? Olha, existem várias alternativas para se preparar para um concurso. É óbvio, né, que o candidato que está estudando há mais tempo tem muito mais facilidade de ter chances de conquistar a vaga do que aqueles que não se preparam. Mas o importante é que todos, o que eu acho, né, na minha visualização de vida é assim, independente se eu estudei, se eu não estudei, acho que o próprio movimento de eu ir lá, me inscrever, deixa eu ver, vou me avaliar, vou ver como é que eu me saio, quantas questões que eu estou sabendo, já é válido. Já mostra que aquela pessoa está querendo um movimento na vida dela, né? Mas voltando à sua pergunta, temos cursinhos, tem bastante cursinhos, temos cursos gratuitos na internet que ajudam. Alguns conseguem questões das provas, porque se você for consultar pela internet, eu quero provas do Instituto Mais e tal cargo, está lá. Não sei como, mas eles conseguem, né? Às vezes até o próprio candidato, eles levam para casa os cadernos, né? Então, tem acesso a tudo. Então, alguns estudam com base nisso. E também tem aquela individualidade de cada um, sabe? Que queira realizar mesmo aquele processo. Ela faz um planejamento. Entendi. Início, meio. Então, o concurso vai acontecer, edital publicou hoje, daqui a 80 dias. Então, nesse período, eles já vão se preparando. Existem muitos, quando tem concursos estatais, federais, que o pessoal sabe que vai sair, já se prepara bem antes. Bem antes. Então, assim, tem várias alternativas.
Tá? A chave é a organização. A chave é a organização, é um planejamento. O foco é tá sempre acompanhando o conteúdo programático do edital. Entendi. Ele é a base. Uhum. Tá? Eu vou estudar qualquer coisa? Não. Não. Uhum. Então, vai lá, olha toda a bibliografia que tem, as indicações de provas, né? Os cargos da educação, como são vastos, né? Sim. Tem muita bibliografia, é indicado aqui bibliografia que você deve estudar. Certo. Né? Agora, os outros cargos não, mas tem todos os tópicos do que você precisa estudar. Entendi. Também está no edital. E agora você falou sobre vários concursos que existem. Você acha que vale a pena a gente focar em um concurso só ou atirar para todo lado e tentar fazer vários concursos? Boa pergunta essa, né? Porque realmente não é sair desesperada, abrir o concurso, vou me inscrever. Não quero nem vejo qual O é a importante é assim, você percebe, assim, buscar dentro da sua área. Por exemplo, você está fazendo letras. Isso. Né? Além de ser o professor de inglês, de francês. Então, você focar nas áreas próximas ao que você está estudando. Entendi. Aí sim, tem um concurso para professor de letras, licenciatura, você vai e se inscreve. Tem Certo. uma outra área lá de um assistente de direção. Quem sabe você é um diretor. Aí você vai lá, você se inscreve, né? E você vai estudar. Então, o foco é assim, não é sair atirando para todos os lados. Certo. Né? Tá desesperada, eu preciso entrar no concurso. Não. Porque você acaba se perdendo, né? Acaba quando você se faz isso. perdendo. É ter um foco dentro do seu perfil profissional, dentro daquilo que você gosta, que você já tem um propósito, que você já sabe o que quer fazer. Certo. E aí sim você se inscrever. Tá? Entendi. E se inscrever no cargo, no concurso e se planejar em um estudo dentro da sua área de atuação. E tem algum concurso que vocês assim sabem que vai ter muita concorrência? Vocês sempre olham e falam, esse é concorrido? Assim, concursos com maior concorrência são aqueles concursos, assim, os tribunais fazem muito isso, né? Entendi. Bastante vagas, os requisitos são, assim, de ensino médio, um curso de informática, onde a maioria, né, da população, das pessoas, tem esse perfil, né? Os benefícios, Entendi. como é que fala? A estabilidade, né? Muitos candidatos se preocupam muito com essa estabilidade, porque aí passou naquele... Por isso que eles investem, né? Certo. Eles estudam, porque entrou, passou, falou, vou embora. Entendi. Né? E tem algum concurso que vocês sabem que vai abrir de X tempo em X tempo? Todo ano abre esse, a cada 2 anos abre esse. Assim, normalmente isso acontece. Certo. Tá? Tem um prazo de validade do concurso de 2 anos, aí acompanhando, por exemplo, uma prefeitura fez concurso em agosto do ano passado. Em agosto agora vai fazer 1 ano, então não tem nada. Então, daqui a 1 ano, provavelmente, quando completarem 2 anos, vai abrir concurso. Entendi. Aí, por exemplo, assim, eu vou esperar para me preparar somente quando? É o que eu ia perguntar agora. Não. Você já pode antecipar e já ir se preparando, né? Que aí você não tem, assim, ficar muito tempo no estudo. Você pode se planejar 1 hora por dia, cada dia uma matéria, sempre fazendo a revisão daquilo que você já se preparou, que você estudou. É interessante essa periodicidade, porque a gente sabe que, por exemplo, pode ser que não tenha agora e que ainda não esteja aberto o concurso, mas daqui 1 ano, 1 ano e meio, ele já vai estar aberto, então eu já posso começar a me preparar, né? Isso mesmo. E não tem aí os famosos concurseiros, né? Os concurseiros, sim. Puxa, eles passam mesmo, sabe? Eu acho que eles vão investindo, eu acho que eles investem neles, eles vão estudando e vão fazendo. Vai abrindo o concurso e muitas vezes eles nem ficam ou ficam pouco tempo ali naquela área, naquela vaga, sai, vai para um outro, eles vão pipocando até achar um lugar ideal para eles. Interessante. Mas eles já estão todos preparados, né? E eu nunca fiz um concurso na vida. Então, qual dica você daria para alguém que nunca fez um concurso? Você é novinho, né? Você tem 21 anos, 21, né? Isso. Olha... Mas assim que eu sair da faculdade, eu quero fazer. Com certeza. Primeira coisa que Agora eu vou porque fazer. você já sabe o que é um concurso público. Exato. Eu lembro que a primeira pergunta que você me fez em uma vez que nós nos encontramos, né? Que você perguntou, você trabalha com o quê, Rosângela? Eu falei, eu trabalho em concurso público. Concurso público? O que é isso? Eu não fazia ideia nem que tinha que ter uma empresa por trás do concurso. Exatamente. Foi isso que me falou,
fazia ideia que existia isso. Falou, existe. Então, você é novinho, né? Ainda tem bastante para aprender. Mas, de acordo com a sua pergunta, o foco é dentro do seu perfil profissional. Então, você vê, levando como base o seu perfil. Certo. Tá? Você já faz letras, você dá aula de língua inglesa e francesa, né? Então, você já tem um perfil profissional voltado para a área de letras, da educação, ser um professor. Entendi. Né? Aí é isso. A pessoa tem que olhar para aquilo que ela quer, para que cargo, o que ela gostaria de fazer. Mesmo o pessoal que tem ensino médio, mas tem o conhecimento de informática, hoje em dia, 2 pontos importantes é ter pelo menos o ensino médio e conhecer bastante do pacote Office, que é o Word, o Excel, o Axis, né? Não, o Word, Excel, acho que é isso, o pacote Office, né? Acho que o Excel principalmente, né? O Excel principalmente, porque muitas pessoas sabem colocar as informações dentro do Excel, mas não sabem as fórmulas, né? Olha, vou ser sério, o Excel é tão facinho, que são fórmulas, né? Que nem a matemática, né? Então, é fácil o estudo deles, é fácil saber, mas não é fazer esses cursinhos que tem de Word, de Excel, e não treinar. Tem que treinar. Tem que praticar também, né? Isso, porque acaba esquecendo aquelas fórmulas que existem. Agora, eu imagino que seja um pouco variado, mas como que é a média de idade de quem faz concurso? Porque se vamos supor, um concurso onde o requisito seja ter um ensino médio, tecnicamente qualquer pessoa com 18 anos já poderia fazer, mas eu imagino que eles não saibam que eles já podem fazer um concurso público. Sim. Existe uma média de idade, assim, que vocês olham que tem mais candidatos? Existe. A média de idade é essa, né? Após os 18 anos, até os 30, 40 anos. Tá. No máximo ali de 18 a 30 é o maior fluxo de candidatos buscando uma colocação. Idade máxima? A idade máxima olha, essa é uma pergunta que eu vou ter que pedir para os meus universitários, que eu não sei atualmente como é que está a lei, se tem algum limite, né, da idade máxima. Não sei se está 70, se está limitando essa parte, eu vou ficar devendo, mas eu volto a te responder. Mas a mínima é 18 anos. Entendi. E qual que é o erro mais comum que os candidatos cometem no dia da prova? Bom, no dia da prova, tem alguns errinhos que eles cometem que acaba prejudicando a si mesmo, né? De repente, eles pagaram uma taxa de inscrição, investiram, né? Alguns estudaram, chegar atrasado. Esse é o... uma coisa que acontece. Aí, por exemplo, a convocação é para as 8 horas da manhã. Certo. O candidato aparece 8h35. O portão está fechado. Aí eles começam a questionar, né? Mas eram só 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Não, existe uma padronização. Início de abertura de portão e fechamento. Então, o coordenador, quando ele fecha o portão, ele não simplesmente fecha. Entendi. Na cara de todo mundo, não. Ele espera as pessoas chegando. Inclusive, ele vai até o portão, já fala, vai, fechamento dos portões. O pessoal normalmente chama atenção, isso. E aí eles fecham. Fechou o portão, às vezes pode dar 1 minuto, 2 minutos, chega um candidato. Mas são 2 minutos, 1 minuto. Aí nós costumamos dizer isso. Não. São 31 minutos, 32 minutos, né? Porque o horário de apresentação era às 8 horas. O evento começou às 8 horas. Começou o portão, ele abriu às 8 horas, né? E é um erro que muitas vezes daria para não ter cometido. Sim. Entendi. Evitar, sair mais cedo, se programar, né? Porque a gente pensa assim, enquanto instituto, né? Se às 8 horas tem 60% dos candidatos ali fora, não é um processo seletivo? Concurso público não está selecionando? Então, a seleção ela começa já desde o início da inscrição. Antes da prova. Fez a inscrição, não paguei o boleto. Aí, vence dia 30. Aí, chega no dia 30, esqueci né, de tem pagar. Horário também. Tem horário sempre estabelecido. Ali, justamente, é um horário que nós estejamos dentro do Instituto para que a gente possa dar suporte, né? Sim. E aí o candidato não fez, aí vem as lamúrias, choram e pedem, mas aí tem que ser igualitário, né? Não posso abrir exceção para ninguém, porque se abrir exceção,
Deixa complica. de ser justo. Deixa de ser Não, justo. complica muito para a gente, sabe? Porque aquele um que levou vantagem, avisa, aí você volta para trás todo um Entendi. processo, né? E não tem só, mas continuando a tua pergunta, dos erros, não é só isso, não. Viu? Outro erro assim muito comum são os famosos celulares, né? Isso que eu ia comentar. Que a gente pede para não trazer, né? Mas eu entendo hoje em dia. É difícil ficar sem celular. Todo Sim, mundo, sim. se eu sair, é jovem, os pais Sim. vão buscar, avisar o pai, Sim. avisar a mãe, que hoje em dia não tem mais orelhão, não, Não tem mais existe. Precisa levar o telefone celular. disponível. Né? Então a gente entende. Mas é solicitado e é entregue uma embalagem para ele acondicionar Entendi. o celular ali. Não só o celular, como aparelhos eletrônicos, smartphone, essas Sim, coisas, né? Relógios, é solicitado para guardar dentro do saquinho. Entendi. Tá? Muitos candidatos, o que fazem? E a gente ainda pede para desligar. Tá? Porque se tiver um alarme, que nem acabou de chegar aqui uma ligação, é que eu desliguei o celular, senão já estava apitando Sim, aqui, sim. né? Berrando uma ligação. Então, solicita para guardar. E desligar a bateria, desligar o celular. Às vezes, as pessoas não sabem nem desligar a bateria, tá? Ou o celular, então tem que remover bateria. Então, Sim, tem todo esse sim. processo que os fiscais de sala, eles orientam Entendi. muito aos candidatos, né? Vamos, o que acontece? Eu tenho 2 celulares, né? Faz de conta que isso aqui é um celular, isso aqui é um outro. O que eu faço? Eu guardo esse. Guardar um só. Tá. Esse aqui eu deixei num bolso. Tá. O outro eu pus na blusa aqui, escondidinho dentro do meu casaco. Tá maior calor, mas a pessoa tá de casaco lá, né? Entendeu? Aí o que acontece? Por favor, levanta a mão, quero ir ao banheiro. Sim. Tudo bem, vai. Os banheiros, eles têm os detectores de Sim, metais. Sim. Vai pegar, Vai pegar. tá? Pode acontecer de ter candidatos... Deixa eu botar meu bombonzinho aqui antes que ele derreta. Que vai querer burlar, né? Entendeu? Mas não tem como. Tá? O pessoal tem... A gente pede para abrir a mão, né? Os braços, abrir as pernas, deixar as pernas entreabertas, né? Aquela posição que o policial pede, né? E é verificado, né? E sempre pega. Aí dá uma pena, entendeu? Eu ia perguntar, isso leva à eliminação do candidato. Elimina, exatamente. Imagina. Então, é um erro de achar, não, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas tem. Vamos pegar. Assim, às vezes, até dentro da sala, algum comportamento estranho de um colega ao lado, o próprio candidato, ele chama o fiscal. Eles avisam. Justo, Falam, olha, justo. o rapaz ali, ele está estranho. Até ponto eletrônico. Se tiver, o pessoal avisa. E tem alguma outra coisa que leva à eliminação do candidato no dia da prova? São os pontos. Não acatar os horários, né? Por exemplo, o tempo de prova de permanência em sala é de 1 hora. Sim. Tem alguns candidatos que alguns problemas que eles têm, eles não conseguem ficar. Entendi. Eles querem ir embora antes. Então, ele já não cumpriu a regra, né? A norma estabelecida. Ele é eliminado. Inclusive, ele assina termo. Tá. Que ele está ciente de que ele foi eliminado por conta disso. Não entregar a folha de resposta pode ser um outro ponto de eliminação. Às vezes a pessoa perde a prova porque ela esqueceu de entregar. Que é o documento oficial. Entendi. Tá? E você comentou que o Instituto está fazendo 20 anos, né? Agora em 2026. Olha, você lembrou. Eu lembrei. Que E legal. o que mudou? Desde o primeiro concurso que vocês fizeram até o último, nesses 20 anos, com tecnologia, tudo, o que aconteceu? Qual é a diferença? Excelente pergunta. Olha, realmente. Dia 6 agora, 6 de junho. 6 de junho de 2006 foi quando um grupo de amigos, inclusive eu, decidimos nos aventurar nessa área. Mas tínhamos expertise já na área, tá? Já trabalhávamos em outras áreas. Bom, mudou muito, tá? Que nem eu já citei aqui em algum momento, que enquanto antigamente um edital ele tinha 10 páginas, depois ele foi para 15, 20, 25, né? Então, existiu aí uma grande evolução em leis novas, tá?
as pessoas com deficiência, hoje em dia, elas têm mais acolhimento Entendi. do que antigamente. Entendi. No processo, no passado, eu cheguei a realizar alguns concursos onde a própria administração não queria. Tá? Entendi. Mas existia, assim, a deficiência visual, a deficiência física, não existia tantas classificações como Entendi. existe hoje em dia com doenças, né? Com pessoas com deficiência. Então, aí abriu-se um leque muito grande, muitas oportunidades, né? Vagas reservadas, Sim. tá? 5% das vagas As oferecidas, tem cotas. Entendi. O que mudou também, tem cotas para pessoas negras, né? Certo. Tem cota. Tem algumas, por exemplo, a pessoa que doa sangue, doador de sangue, Entendi. ele tem isenção em taxa. Interessante. Legal, assim, olhar, né, acolher Sim, a população, mas aí que tá, tem que ter lei. Lei no Sim, município, sim. Aham. essa de doador de sangue é favorecendo Municipal. ao município. Certo. O PCD é federal, Certo. o negro é federal, tanto Sim. que hoje em dia a gente tem o dia 20, né? Sim, sim. Em homenagem aos afros, né? E são esses mais ou menos os itens. O que aconteceu ao longo de 20 anos foi basicamente organização mesmo do concurso, Organização. O nosso processo de avaliação é o mesmo há 20 anos, as bancas, nada disso assim teve alteração, porque eu costumo trabalhar assim da seguinte forma, né? Aquilo que deu certo não se mexe, Justo. tá? Que nem tem o negócio de jogadores. Isso. Tá dando certo, tá aquele ganhando, a gente não time, mexe, isso. time que está ganhando a gente não mexe, entendeu? Então, para alterar alguma coisa, precisa de um objetivo. Um Sim. objetivo claro e eficiente. Sim. Por exemplo, recebemos recursos de alguns candidatos, né? E às vezes a gente fala assim, poxa, o candidato está com razão. Sim. Precisamos rever, sim, esse capítulo. E a gente Entendi. revê. Então, na verdade, existe aí uma duplicidade, né, entre empresa e candidato. Então, a gente sempre acata muitas informações que os candidatos nos enviam. Entendi. Tá? Acatamos e respondemos a ele, agradecemos por ele ter dado aquele toque, por ele ter avisado, falamos que ele está com a razão sim, e assim por diante. Então, existiu assim muita evolução dentro dos editais, com base também Na experiência do candidato. na experiência dos candidatos, na vivência Legal. deles, né? E, por exemplo, hoje o Instituto está com 20 anos. Sim. Mas eu já passei por várias empresas, entendeu? Eu já estou mais lá no caminho da felicidade, né? Entendeu? Então, esses aprendizados, esse grupo dos mais velhos já tem. Aí vem os novos aprendizados aí, você vê, tecnologia está mudando muito. Sim. Tá? Temos a inteligência artificial, então existe muita mudança e eu acho que agora a evolução vai ser muito mais rápido do que Com antes. certeza. Com certeza. Né? E a última pergunta que eu separei é se existe alguma história marcante de um candidato aprovado que vocês gostem de contar. Olha, eu tenho de concurso feito pelo Instituto e tenho também uma pessoa que eu tenho muito orgulho, Sim. que é da família, Certo. do que ele fez com a vida dele em relação a concurso. Conta né? os dois. Então, esse candidato, por exemplo, eu estava numa reunião dentro de uma câmara que nós havíamos feito um concurso para eles, estávamos em reunião e lá fora existia um movimento diferente, né? E, claro, curiosa, né? Eu falei assim, o que será que está acontecendo? Aí eu perguntei, está tendo alguma sessão solene hoje aqui? Aí o diretor lá chegou e falou assim, é que os candidatos que passaram no concurso, eles têm uma sessão solene de bem-vindos, né, de acolhimento. Eu achei aquilo ali assim tão bonito, e aquele concurso nosso que havíamos feito, né? Aí depois eu fui buscar informações que é comum dentro das câmaras municipais, né, ter um momento de solenidade para dar o bem-vindo, né, de quem passou nos concursos. Legal, é uma Isso valorização, né? Uma valorização. E isso é uma coisa que só acontece com as câmaras, né? Mas podia ter também esse fato, chamar um grupo, né, de todos os classificados que vão iniciar a vaga e trabalhar dessa forma, né? Mas
do jeito que tá tudo bem. Tá time que funcionando. não se mexe, o time Isso. que não, que O time que tá ganhando não se mexe. tá ganhando não se mexe, né? Ótimo. Então tá tudo bem. E uma outra coisa marcante, né, que eu tenho é assim, de um sobrinho Certo. que ele era da parte de tecnologia, mas ele não era feliz com aquela área. E aí Tá. começou a surgir os concursos da Fazenda, né? De auditor fiscal, de analistas, né? E ele começou a sentir muito interesse, porque ele gostava muito da parte de leis, Sim. né? Mesmo não sendo advogado. Mesmo não sendo, tá? Aí ali ele começou a estudar, né? Mesmo antes do concurso sair. Ele foi fazendo aquele planejamento dele, estudando à noite, né? Final de semana, a família ficou de escanteio, né? Mas Faz não parte. que ficou de escanteio, eles entenderam, né? Sim. Que era por um algo maior, era um propósito que ele Sim, tinha iniciado no caminho dele, né? E aí saiu o concurso, ele prestou para analista, ele passou, tá? Ficou bem classificado, foi chamado, depois teve o para auditor. Ele já estava preparado. Virou concurseiro. Ele virou concurseiro dentro da própria área, né? E ele passou também. Hoje ele trabalha na alfândega, ele já é delegado, já está lá nos níveis, já está por volta dos 650. Mas o fato curioso aqui é que isso fez com que ele se interessasse por direito. Entendi. Tá? Ele gostou tanto de leis, de tanto que ele estudou, que hoje em dia ele faz direito. Entendi. Legal. Já está aí no Interessante. seu 3º ano de faculdade, né? E dentro em breve quer ser advogado aduaneiro, porque como ele trabalha Ele na já tá no alfândega, ramo, entendi. e ser professor também. Legal. Ele quer dar Legal. aula, né? Gostei. Então, são histórias marcantes Sim. que eu acho que vale a pena falar aqui para mostrar para as pessoas, né? Que tem o seu momento certo, Sim. você tem que ir atrás, que nem eu falo, o futuro é o nosso presente. Então, ele está investindo em algo que lá na frente ele sabe que vai ter um retorno positivo. Entendi. Né? Perfeito. Foram essas perguntas que eu separei. Ah, que bom. E você? O que você espera do seu futuro? Deixa aqui uma mensagem para as pessoas. Apesar que você está no seu comecinho, mas embora você está no seu começo, você tem 21 anos, né? Mas eu vejo que você é produtivo, né? Eu gosto. Você está dando aula. Já faz tempo que você dá aula de inglês? Faz desde os 17 anos. Tá vendo? Então já tem 4 anos. E na sala de aula, propriamente dito, faz 1 ano e meio já. 1 ano e meio. Isso, com a faculdade. Você dá aula em faculdade? Não, dou aula em escola. Em escola. Isso, em escola. Escola é... Ensino médio. No ensino médio? Isso. Olha. 15 a 18 anos, mais ou menos, que eles têm. A média de idade dos alunos. Ah, é? Isso. Olha, você vê, isso é interessante porque é um presente que você está se preparando para um futuro mais à frente com um retorno mais positivo para a sua vida. Isso. Né? Então, quer deixar alguma mensagem? Eu acho que eu tenho que falar, como professor de língua portuguesa, para vocês lerem. Acho que é um hábito que a gente tem perdido e que a gente tem que voltar a ter, que é o hábito da leitura, que vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, tanto na comunicação quanto na leitura, se você for fazer um concurso no futuro. Mas ler, que vai fazer você entender muita coisa na sua vida, vai te ajudar no seu campo psicológico, no seu campo profissional, no seu campo acadêmico. Então, basicamente, é a retomada do hábito da leitura, que é uma coisa que eu acho que se perdeu, infelizmente, aqui. Você fez uma boa colocação, Isso. sabia? Te ajuda em tudo. Te ajuda em Sim, tudo. sim, Tudo, eu tudo. oriento. Eu vejo muitas pessoas assim lá dentro do local onde eu trabalho, lá dentro do instituto, que tem algumas dificuldades. Aí eu falo, leia, tá? Qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo Isso. falar, escrever, a gente tem Não. que aprender. Então, Sim. leia um livro para Sim. você compreender o que é um parágrafo, como Sim, fazer, sim, como sim. fazer uma redação, a parte da ortografia, né? Acho que Sim. conta muito. Muito. Você falou uma grande verdade. Leiam. Leia. Leiam livros, escolhe um que você gosta. Olha, eu tenho aqui alguns na mesa. Sim. Tenho Pense de Novo. Esse aqui. Aí aquela é psicologia financeira, né? Mas, tá vendo? Ó, Pense de Novo. Não importa o livro. O importante é que você leia. Se quer ler um livro por mês, hoje em dia existem vários ótimo, grupos, existem vários grupos fazendo essa parte de leitura, Sim, né? Então, é um grupo que se reúne, que combinam a compra de um livro, compram, clube do todos livro. compram, é um clube.
né, que eles estão fazendo, e vão lendo. Então, você que está aí, que quer investir na sua vida, quer aprender mais, quer conhecer mais, busque algumas formas, até você mesmo. Inicie você um grupo Sim. de estudo, né? Com amigos, com colegas da faculdade, então do próprio colégio. Vamos ler, né? Combina, discutam, né, aquele livro, montem um dia, preparem um dia só para todo mundo falar o que entendeu sobre aquele livro. É fundamental. Você concorda? Concordo totalmente. Totalmente, né? É isso, gente. Então, espero que tenham gostado desse nosso podcast de hoje e que você aí, se você quiser enviar alguma pergunta e eu respondo, né? Venha participar desse momento que eu acho de muito importante, não só para o Instituto Mais, e sim para mostrar às pessoas que todos temos direito a um futuro brilhante, tá? E aquilo que a gente fizer no dia de hoje vai sempre estar nos ajudando para um futuro melhor. Então é isso. Agradeço a participação de todos. E obrigada, Miguel, Eu que agradeço. por estar aqui conosco.